Algoritmos e estruturas de dados 2. Professor Alexandre Freire. Eu preciso de um tempo para ler e viajar. Então começamos aqui com a trilha sonora de Pedro Mariano. Esse álbum do Pedro Mariano aqui é muito bom, viu? Incondicional. É daqueles que você pode colocar lá no escutar todas as músicas, né? Gostei bastante. Eu não conhecia, eu já conhecia o Pedro Mariano, mas não conhecia as músicas desse álbum. É o que eu tô curtindo aqui no momento. Mas vamos ao que interessa, né? Eu vou gravar um vídeo aqui curtinho, tá, pessoal? Só para fazer alguns comentários da prova, tá bom? Eu terminei de corrigir, vou colocar as notas lá, tá, no E-Disciplinas, e já vou falar aqui fazer alguns comentários sobre as questões. Quem quiser saber um pouco mais sobre a correção da sua prova, né? Aí me pergunta lá no WhatsApp, tá bom? Mas tenta primeiro assistir o vídeo, tal, com calma, pensar aí na resposta que você deu antes de me bombardear, porque senão todo mundo vai me bombardear aqui com um monte de pergunta com relação à prova. Então, primeiro, pensa um pouquinho tal nas respostas que você deu, tal, nos comentários que eu fiz aqui no vídeo e, antes de me encaminhar alguma pergunta, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é com relação ao plágio, né? Que são fazer as provas que eu falei para vocês não se comunicarem, né, entre vocês aí, né? E a prova era com consulta, tal. Eu, assim, até olhando pelas notas que vocês tiraram também, corrobora o que eu já estava dizendo, que assim, que a prova estava tranquila e tal, né? As notas, assim, em geral, foram boas, tá? Então a prova estava tranquila, tá? Só que a gente teve aí alguns casos de plágio, tá? É, então eu queria reforçar isso com vocês, porque a gente ainda tem a segunda prova para fazer, né? Então eu queria falar um pouco sobre isso com vocês, né? Para todo mundo fazer a reflexão, porque eu também não sei, né? Assim, os casos que eu não. Os alunos que eu não peguei aqui fazendo plágio, eu não sei também, se não teve, né? Eu não tenho como saber. Enfim, eu só sei dos que eu peguei, né? Os que eu não peguei, eu não tenho como saber. É, mas eu só queria que vocês refletissem no seguinte, pessoal. Não existe crime perfeito, né? Eu tô brincando, né? Eu tô usando a frase crime porque, enfim, é a frase que todo mundo conhece, né? Não existe crime perfeito. É o que os investigadores sempre dizem, né? Nos seriados. Mas o fato é, pessoal, eu vou usar essa frase só para mostrar para vocês que, assim, sabe, acaba ficando rastros, entendeu? Então, sabe, aí é chato pra mim, é chato pra vocês, entendeu? Pra vocês, assim, pra quem faz, né? Pra quem fez isso e tal, é chato, entendeu? Ter que tem que estar nesse tipo de conversa, entendeu? Então, evitem fazer isso, tá, pessoal? Por favor, tá? Como eu também falei, assim, para alguns alunos que eu conversei com relação a isso, né? Que é o seguinte, com pequenas atitudes nossas, porque às vezes eu também, ó, eu tô repetindo aqui coisas que eu falei para eles já, né? Que é assim, eu não quero dar lição de moral em ninguém, entendeu? Eu não sou um ser perfeito que nunca erra na vida, entendeu? Então, mas eu, sabe, eu sou mais velho que a maioria de vocês aí, tenho, sei lá, devo ter mais ou menos o dobro da idade de vocês, né? Eu tenho 40, vocês aí devem ter de 20 mais ou menos, cada um de vocês aí no máximo, pelo menos na maioria dos casos aí. Então, eu, sabe, sou professor também de vocês, então eu me vejo às vezes até numa posição de tentar transmitir alguma experiência aí, algum conselho para vocês, tá bom? Então, a reflexão que eu queria que vocês fizessem é a seguinte: que não vale só para o ambiente acadêmico, tá? Vale de forma geral. Que é assim, se todas as pessoas agissem de uma forma mais correta, isso traria um peso maior para todo mundo, porque, sabe, é muito mais difícil você manter uma conduta mais reta, vamos dizer assim, nas coisas, né? A gente tem que se policiar mais, né? Só que, por outro lado,
como, sabe, é sabido já que todo mundo, né, assim, a gente não tem o costume de confiar cegamente nas pessoas, porque a gente sabe que, né, as pessoas somos nós, né, eu me incluo nisso. Mas, enfim, a gente sabe que a nossa tendência natural, às vezes, não é manter a nossa conduta tão correta 100% do tempo. Então a gente acaba não conseguindo confiar direito nas pessoas. E isso gera também um custo adicional para todo mundo, entendeu? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo concreto aqui da nossa disciplina. Eu já tive que fazer 5 provas diferentes, ó, A, B, C, D e E, 5 provas diferentes, né? Isso me deu mais trabalho, tá? Vocês vão ver que peguei só a prova A para mostrar, porque no fundo assim as provas são iguais, né? Assim, as questões são as mesmas. Eu só mudei o de grafo e algumas questões em que eu falava de alguns vértices específicos aqui do de grafo, eu também mudei lá nas outras provas, né? Porque o de grafo era diferente, eu tinha que mudar isso aqui. Mas fora isso, a prova tá basicamente igual. Mas eu tive que fazer 5 provas, entendeu? É, aí depois eu tive que resolver as 5 provas, entendeu? Então, assim, foi mais difícil para mim para elaborar e foi mais difícil também para corrigir, tá bom? Então eu tive um custo adicional porque, tipo, sabe, o nosso costume aqui como sociedade é que a gente não deve confiar cegamente nas pessoas, né? Só que assim, eu também, por outro lado, pessoal, sabe, eu poderia gerar um custo também para vocês isso, tá? Porque eu poderia tipo, dar uma prova maior, com mais coisa, porque a prova foi assim, sabe? Ó, escreva uma matriz de adjacência, questões curtas, entendeu? Liste todos os caminhos simples, coisas que tipo vocês tinham que escrever pouco, entendeu? Que a resposta era simples e que até por isso mesmo era até mais fácil de copiar, porque você vai falar, liste todos os caminhos simples. Ah, eu listei aqui, o outro cara listou igual. Ah, e como que eu vou saber, eu aqui professor, como vou saber que você copiou do cara lá? Não tenho como saber, a rigor, né? Se você olhar, tipo, sabe, de forma geral, né? Se o cara listou os caminhos certinho, o outro também, como que eu vou saber que você copiou do outro? Entendeu? Então, eu poderia ter bolado uma prova mais difícil de fazer, justamente para eu conseguir detectar melhor os casos em que um copiou do outro. Né? Mas eu não fiz isso, mas eu poderia fazer, entendeu? Então, ou seja, isso geraria um custo adicional para todo mundo, entendeu? Tá? Então eu só queria que vocês refletissem nisso, tá? Toda vez que a gente toma uma atitude assim de não agir assim corretamente, a gente pode estar contribuindo para que o ambiente onde a gente está tenha digamos, um desconforto adicional para todo mundo, tá bom? Então é isso, pessoal. Fica aí para reflexão, tá bom? É, mas aí depois eu vou falar com esses alunos aí, só para dizer, vou dizer aqui no vídeo mesmo, vai. O que eu vou fazer, tá? Diante da situação do ocorrido aí, tá? É, eu não. Talvez eu tô aqui. Eu comecei a falar, eu não sei se eu falo agora ou não falo. É porque, enfim, acho que eu vou mandar mensagem para eles. Não vou comentar sobre o que eu vou fazer, qual providência eu vou tomar, né? Então isso é assunto deles lá, tá bom? Meu e deles, né? Beleza? Então vamos voltar aqui para a prova, né? Bom, então vamos comentar aqui, ó. Escrever a matriz de adjacência de G. Bom, isso é bem tranquilo, né? Matriz de adjacência é aquela que vai ter zeros em todos os lugares, menos no lugar que você vai indicar os arcos, né? Então, por exemplo, o 1, ele indica o 1 na posição na linha 0, coluna 5, indica que eu tenho o arco do 0 para o 5. Então, quem respondeu certo foi quem desenhou essa matriz, tudo com zeros, e aí nas posições onde tinha arco colocou 1, né? Então, linha 0, coluna 5, linha 5, coluna 1, linha 1, coluna 3 e assim por diante, tá bom? Algumas pessoas até esqueceram de colocar ali um arco ali, outro acolá. Então, isso aí tudo bem, tá? Eu só queria ver se vocês sabem fazer, tá bom? Então, quem esqueceu ali um arco ou outro, nas questões 1 e 2 aqui eu deixei para lá, tá bom? Na questão 2 era o vetor de listas de adjacência, né? Então, o que você tinha que fazer era um vetor, e aí em cada posição do vetor
você fazer a lista ligada dos vizinhos daquele vértice, né? Então, no caso, na posição 0, a lista lá que tinha que ter na posição 0, ela tinha que conter o 5, o 6, o 8 e o 9, tá bom? Não precisava ser em ordem crescente, tá? Eu falei aqui em ordem crescente, acho que todo mundo fez em ordem crescente, mas não precisava, tá? A lista tinha que estar lá, tá? Com todos os vizinhos do 0. O 4 não é vizinho do 0 nesse sentido aqui de arco saindo do 0, né? Então a gente considera vizinho assim no sentido de que é um arco saindo daquele vértice, né? Não um arco entrando, tá bom? Então o 4 não podia estar na lista do 0, tá bom? O 0 sim tinha que estar na lista do 4. Então beleza. Essas duas questões aqui eram bem tranquilas e, enfim, acho que quase todo mundo acertou. Quer dizer, acho que todo mundo acertou. Liste todos os caminhos simples que não repetem vértices em G, com início no vértice 0 e término no 8, no caso aqui da prova A, né? Bom, então, sei lá, ó, por exemplo, do 0 direto para o 8 é um caminho, do 0 depois para o 6 para o outro é 8, aí vem esse outro que é o 0, 5, 1, 6 e 8, depois tem esse aqui, ó, do 0 vai para o 9, depois vai para o 2, depois vai para o 6, depois vai para o 8, né? Acho que eram esses aqui, não sei se eu estou esquecendo algum. Mas o que eu queria que vocês fizessem era só isso mesmo, olhasse. Aí você não ia fazer, por exemplo, ó, 0 para 9, para 2, para 4, para 0 de novo e para 8, tá? Porque aí repetia o vértice 0 e, portanto, não era um caminho simples, tá? Então era isso que eu queria dizer com caminho simples, tá? Se você olhar para aquele caminho, não repete vértice, tá bom? O que você não podia fazer é usar o arco na contramão, tá? Então, por exemplo, eu dizer que, ó, quer ver um caminho aqui que, vai, sei lá, do 0 para o 4, depois do 4 para o 2, depois do 2 para o 6, depois do 6 para o 8. Isso não é um caminho porque eu estou usando esse arco aqui na contramão, tá? O arco 0, 4, tá bom? Então, isso você não podia fazer, tá? Usar algum arco na contramão. E nem listar caminhos que não eram simples. Beleza. Questão 4. Exiba um certificado que comprove que não existe caminho do vértice 5 ao vértice 9 em G. Justifique. Tá? Então, assim, a questão ela era dividida em duas partes. Tá? Mostrar o certificado e depois justificar, né? Assim, por que isso é um certificado? Então, vamos lá. Vértice 5 para o vértice 9, é isso? Isso, do 5 para o 9. Então, o 5 está aqui, o 9 está aqui. Aí a gente viu na aula que o certificado que a gente viu, né, a gente só viu um certificado nesse caso, que era um ST corte. Então o Szinho a gente vai dizer que é o 5 e o Tzinho a gente vai dizer que é o 9, né? Então se eu quero encontrar um caminho de S para T, que aqui no caso é de 5 para 9, eu estou abaixando aqui para confirmar isso. Então S5, T9. Então se eu quero encontrar um caminho de S para T, e aí como que eu certifico que não existe? Eu preciso encontrar um corte, tá? Então é um corte só, tá, pessoal? Teve gente que falou 2 cortes, não, é um corte só, tá? Mas aí quem falou 2 cortes é porque errou na definição de corte, tá? Então o que é um corte, tá? O corte, ele é uma bipartição do conjunto de vértices, só isso, tá? Então, sei lá, se eu fizer essa bipartição aqui, ó, pegar todo mundo ó, que está à esquerda dessa linha aqui, ó, então pegar o 0, 5, o 1, o 6, o 3 e o 8, então isso aqui é uma parte, né? E 9, 7, 2, 4, 10, 11, 12, outra parte, tá? Então essa parte aqui seria o T maiúsculo, né? E essa outra parte aqui seria o S maiúsculo, tá? Então isso aqui é um corte, tá bom? Na verdade, mas eu escolhi um corte ruim, né? Eu escolhi um corte ruim, peraí. Eu escolhi um corte ruim. Eu deveria ter escolhido. Eu vou colocar o 0 no T aqui, tá? Então 0, 9, 2, 4, 7, 10, 11, 12 no T maiúsculo. 5, 1, 6, 8, 3 no S maiúsculo, tá bom? Eu não tô com o gabarito aqui na mão, acabei me confundindo, tá bom? Então esse pedaço aqui é o S e esse pedaço é o T. Então um corte
é isso, tá uma bipartição do conjunto de vértices. Eu não vou dizer que esse lado aqui é um corte e que esse outro lado aqui é outro corte, entendeu? O corte é a bipartição, tá bom? Eu também não vou dizer que esse lado aqui, ó, é uma bipartição e esse outro lado aqui é outra bipartição. Isso também tá errado, tá? A bipartição é você rachar o conjunto no meio lá. Então tem no meio assim, entre aspas, né? Dividir em dois, não é no meio. Então é dividir o conjunto em dois, tá? Então você vai ter duas partes e cada elemento do conjunto ele vai estar em uma e exatamente uma das partes, tá bom? E aí então aí os arcos que atravessam o corte são os que tem uma ponta de um lado e a outra ponta do outro. Então ele tem uma ponta numa parte e a outra ponta na outra parte, tá? Então o que esse certificado aqui, esse corte, né, que eu falei, o que ele tem de especial? Bom, o vértice S, que é o que eu considero aqui como origem, ele está no lado do S maiúsculo, ele está na parte S aqui, ó. O T, que é onde eu quero chegar, ele está na parte do T maiúsculo, ele está na outra parte do corte. Beleza. E aí, se você olhar todos os arcos que atravessam o corte, que são esses aqui, ó, do 0 para o 5, do 0 para o 6, do 2 para o 6 e do 0 para o 8, então todos esses arcos eles estão na contramão, porque né, eles estão indo do T para o S. Então, se eu quero ir do S para o T, eu vou encontrar algum caminho aqui dentro do S até eu pular para o T, certo? O único jeito de eu sair do S e chegar no T é assim, né? Eu estou no meu caminho, em algum ponto desse caminho eu tenho que pular do S para o T. Tá? E se aqui eu estou mostrando que não existe isso, ó, todos os arcos que pulam, eles pulam do T para o S, não tem como pular do S para o T, então isso aqui é um certificado de que não vai ter o ST caminho, tá bom? Então, assim, o que eu queria que vocês fizessem? Exibissem um corte, tá? Então eu mostrei para vocês um corte possível, poderia ter outros aqui, tá? Esse ST corte em geral ele não é único, tá? E nesse de grafo aqui eu não sei se ele é único ou não é, tá? Mas o fato nem falando em termos gerais, não é único. Você pode ter cortes diferentes que sirvam como certificado. Bastava que vocês exibissem um certificado desse e justificassem, tá? Que a justificativa é isso que eu falei aqui, ó. Os arcos na contramão, então eu não tenho como, né, ter um caminho que saia do S e pule para o T, porque né, todos os arcos que estão pulando aqui de uma parte para outra, eles estão pulando de T para o S, então não tenho como ir do S para o T. Beleza? Então tinha que tentar justificar isso aí, tá bom? E era importante a justificativa também, tá? Às vezes a gente acaba, sabe, aliviando um pouco, assim, então, ou seja, não é só porque você ganhou certo, tá? Se porventura você acertou essa questão, não significa que a tua resposta também foi excelente, tá? Às vezes a justificativa nem tá tão boa, mas a gente acaba sendo generoso aí, digamos, na interpretação da resposta, tá bom? Então, se a resposta de vocês, assim, tava meio, digamos, não tava 100%, mas, sabe, até que dava para achar ali que vocês entenderam o que estava acontecendo, eu até considerei, tá bom? Então, de quem eu tirei ponto é porque de fato não dava para. E lembra que assim, tá, pessoal? Eu preciso olhar a resposta que vocês me deram, tá? Não tenho como saber o que passou na cabeça de vocês, tá bom? Então, às vezes na tua cabeça passou isso aqui que eu tô te falando, tá? Mas então, se você, tipo, errou essa questão lá, não olha para o que passou na tua cabeça, vê o que você escreveu lá, vê se tipo lendo o que você escreveu dá para entender, tá? Tudo isso que eu falei, tá? Pensa sempre assim, pessoal, como se você estivesse explicando para uma pessoa que não conhece o assunto, tá? Porque não adianta você falar, eu estou explicando isso aqui para o professor vai entender o que eu estou falando. Não é isso que eu quero ver na resposta de vocês. Tá bom? Porque senão é óbvio, né? Você vai falar, eu sou professor da disciplina, obviamente eu sei do que você está falando. Mas na tua resposta você tem que explicar como se a pessoa não soubesse, tá? Para deixar claro aí os argumentos, tá? Você tem que dar argumentos. Beleza. Questão 5. Aí eu falava do vetor lá do D e do F, né? Que é o instante em que um vértice é descoberto e o instante em que ele é finalizado. Tá? Bom, isso aqui bastava você, enfim, mostrar esses vetores aí para mim, tá bom? Então aqui no caso, ó,
começando a busca em profundidade, né, fazendo pela prioridade que eu pedi, né, que é começando do menor para o maior, né, prioridade de ordem crescente, então eu começaria a busca do zero, né, então ele foi descoberto no instante zero, então o D dele na posição zero ia ser zero. Aí você ia fazendo a busca, né, então daqui ele vai para o próximo vizinho de menor rótulo, que qual que é? O 5. Então no instante 1 ele descobriu o 5, né? Aí o 5 só tem um vizinho, né? Então no instante 2 ele descobriu o 1. Aí aqui, qual o vizinho de menor rótulo? O 3, tá? Então no instante 3 ele descobriu o 3, né? Aí ele não tem vizinho, então finalizou. Então no instante 4 ele finalizou o 3. Aí volta na recursão, tá bom? Então se alguém tiver dúvida com relação a esse visitou, o instante que visitou, o instante que finalizou, dá uma olhada lá na aula, tá? Acho que a questão não tinha mistério, né? Bastava você me mostrar esses dois vetores aí, tá bom? É, enfim, acho que é isso, não tem nada mais para falar aqui. Depois, o vetor dos pais, né? Então, o vetor dos pais, no caso que você só ia olhar a arborescência que você construiu, né? Então, do 0 eu fui para o 5, então o 0 é pai do 5, né? Do 5 eu fui para o 1, então o 5 é pai do 1, né? Vocês sabem essas coisas. Então, essa questão também não tem muito o que falar, né? Bastava você me dar o vetor dos pais aí, tá? Bom, eventualmente, tá, pessoal? Se alguém. Agora eu não estou conseguindo lembrar aqui se de repente a pessoa errou o pai de um vértice só, entendeu? E depois, em outras questões, ficou claro que ele acertou, porque uma coisa é assim, você errar a busca em profundidade. Outra coisa é você acertar a busca em profundidade, mas errar na hora de copiar o vetor dos pais, por exemplo. Tá? Então, às vezes pode ser, eu nem me lembro agora, tá? Se chegou a acontecer algum caso assim. Mas eu, sabe, em alguns casos eu vi que tinha alguns pequenos erros em algumas questões e que eu deixei para lá, tá bom? Então, se você, tipo, errou o pai de um vértice lá, mas em outros lugares ficou claro que você fez a busca em profundidade certinho, então, beleza, eu não descontei nota, tá bom? Quantas arborescências foram encontradas e quais são as raízes delas? Bom, questão também bem simples, né? Então, nesse caso aqui, o zero era a raiz da primeira arborescência. E aí, a partir do zero, você só conseguia visitar até aqui, né? Ó, até o 924051683, né? Você só alcança esses caras. Do zero você não alcança o 7, o 10, o 11 e o 12, né? Então a primeira arborescência ela vai conter todo mundo aqui. Aí depois, ó, como que a busca ia fazer? Ela ia olhar para o próximo vértice de menor rótulo para começar uma nova arborescência, né? Então no caso seria o vértice 7. Eu estou recebendo aqui um monte de mensagem no WhatsApp, tá apitando aí. Tá, então aí o 7, aí do 7 eu ia alcançar o resto. Então as raízes aqui de arborescência seriam o 0 e o 7. Né? Então bastava você dizer isso aqui. Foram duas arborescências, uma com raiz no 0 e outra no 7. Questão 8. Liste todos os arcos classificados como descendentes. Qual foi o primeiro arco classificado como descendente, examinado na DFS? Beleza. Teve acho que duas provas, se eu não me engano, que não tinha nenhum arco descendente, né? Isso foi um erro meu. Até, de novo, né? É o que eu falo para vocês, me dá mais trabalho ter que fazer 5 provas, né? São 5 de grafos que eu tenho que olhar, né? Eu não gostaria de ter tido essa questão aqui com nenhum arco descendente, tá? Foi uma coisa que passou sem querer. Então, para quem pegou essas provas aí que não tinha arco descendente, né, e disse lá, ó, não tem arco descendente, beleza, tá? Teve um aluno que, se eu não me engano, acho que foi um caso só, que assim, o aluno não respondeu nada na questão, né? Então ele pegou uma prova que não tinha arco descendente e não respondeu nada. Eu assim, pessoal, ó, eu dei certo, tá? Porque não tinha nenhum arco descendente, mas eu só peço que vocês tomem, sabe, tenham um cuidado aí com essas coisas, porque se você não responde a questão, eu poderia ter falado lá, não respondeu a questão. Entendeu? Então, sabe, eu não sei se você não respondeu a questão ou se você viu que não tinha nenhum arco descendente. Tá bom, pessoal? Então toma cuidado com essas coisas, tá? Se eu acho que foi um aluno só que fez isso, que eu me lembre aqui, tá? Mas enfim,
Agora vamos olhar aqui nesse grafo aqui, ó, nesse digrafo, né? Qual foi o primeiro arco descendente? Ó? O arco descendente, por exemplo, o 0,6 é um arco descendente, né? Ó, porque a arborescência ela vem aqui do 5 pro, do 0 para o 5, do 5 para o 1, do 1 para o 6. E aqui, ó, o 6, né, ele tá como descendente do 0, e eu tenho um arco do 0 para o 6. Então, isso aqui é um arco descendente, tá? É isso que caracteriza o arco descendente. Agora, qual foi o primeiro arco descendente, né? Eu tenho que olhar na ordem da busca em profundidade. Então, vamos olhar aqui os arcos, ó. Eu vou seguir com o mouse aqui, ó. Então, vim do 0 para o 5, do 5 para o 1, do 1 para o 3, aí voltei, aí desci para o 6, aí vou para o 3, isso aqui é arco cruzado, né? Porque o 3 não é ancestral do 6, então é arco cruzado. Aí eu desço para o 8, aí o 8 vai para o 3, isso aqui também é arco cruzado, porque o 3 não é ancestral do 8. Voltei, aí voltei na recursão, aí voltei para o 5, voltei para o 0. Aí eu vou para o próximo vizinho de menor rótulo, que é o 6. Aí esse arco é descendente. Então esse foi o primeiro arco descendente que eu encontrei, tá bom? Então deixa eu só falar aqui, ó, vou falar das três questões, né? Porque eu pedi para fazer a mesma coisa com arco descendente, arco cruzado e arco de retorno, né? Então, isso aqui, do arco descendente eu já disse, né? Eu não vou, tipo, falar todos aqui, tá, pessoal? A ideia não é fazer o gabarito da prova, é só fazer um comentário, tá bom? Então, o que caracteriza o arco descendente é isso, né? Eu tenho um arco de um vértice V para um vértice W, tal que o V ele é ancestral do W naquela arborescência, tá bom? Em que os dois estão na mesma arborescência, no caso, né? Certo? Aqui, ó, o arco cruzado já não é assim, né? O arco cruzado... Peraí, antes de eu falar do arco cruzado, deixa eu falar do arco de retorno, vai? Então, assim, ó, o que é o arco de retorno? Por exemplo, o arco 4 para 0, ele é um arco de retorno. Por quê? Porque a arborescência, ó, vai chegar um momento que eu vou descer aqui para o 9, depois eu vou descer para o 2, aí eu vou descer para o 4. Aí do 4 eu vou voltar para o 0, né? E o 0, ele é ancestral do 4, tá? Então isso aqui é arco de retorno, tá bom? Né? Porque enfim, porque voltou na mesma arborescência, tá? Então isso é o que caracteriza o arco de retorno. Tá? Aí o arco cruzado é aquele que não é nenhum nem outro, né? Ele não é arco de arborescência, ele não é arco descendente e ele não é arco de retorno, tá bom? É uma forma de você caracterizar o arco cruzado também, né? Mas também outra forma de você caracterizar o arco cruzado é dizer que não há relação de ancestralidade entre os dois, né? Porque no caso o arco de retorno o 0 ele é ancestral do 4. No arco descendente, há a relação de ancestralidade também. A diferença é a direção do arco, né? Então, o arco está indo do ancestral para o descendente. Aqui o arco está indo do descendente para o ancestral, tá bom? Então bastava que você, sabe, fosse fazendo a busca, e aí no momento em que você olha a primeira vez, você olha a primeira vez não, né, que você só vai olhar uma vez só, né? No momento em que você examina um arco, você consegue dizer se ele você consegue classificar ele, tá bom? Então, sabe, se você fizesse a busca em profundidade na ordem certinha e soubesse classificar os arcos, você ia conseguir listar certinho a classificação de cada arco e ia saber qual foi o primeiro arco encontrado de cada tipo aí na busca em profundidade, tá bom? Então, bom, aí não tinha muito, não tenho muito o que falar sobre essas questões aqui, tá bom? Teve casos assim de aluno que listou o mesmo arco em classificou o mesmo arco de duas formas diferentes, né? Então assim, classificou um arco como sendo de descendente, depois como sendo de retorno, enfim, sabe? Classificou o mesmo arco duas vezes, né? Aí em alguns casos dava para perceber que, sabe, foi um erro de digitação, alguma distração assim, então também deixei passar, tá bom? Mas agora o que acontece? Quando, assim, se não ficou claro ali, sabe? Se não conseguiu convencer que o aluno sabia caracterizar os arcos, aí eu tive que descontar a nota, tá bom?
Depois, questão. Então, essas foram as questões até a 10, né? Depois, questão 11. Como visto em aula, com uma pequena modificação no algoritmo de DFS, é possível detectar a existência de ciclos em G. Qual modificação é essa? Qual é o ciclo que seria encontrado pelo algoritmo de DFS com tal modificação? Tá? Então aqui, ó, a segunda parte, pessoal, ela é meio que para quem acertou a primeira parte, tá? Porque se você não sabe qual é a modificação e você chuta aqui um ciclo qualquer, aí tipo, sabe, não vale, né? Então assim, essa segunda parte você tem que acertar a primeira, tá? Se você errou a primeira parte e chutou a segunda, eu não considerei, tá bom? Então, assim, a questão era corrigir essa questão como um todo, vamos dizer assim, tá? É claro que se você, tipo, né, não foi tão convincente aqui na tua resposta, mas eu considerei ela como, digamos, meio certa, aí a segunda parte eu posso considerar como certa, tá bom? A única coisa que você tinha que me convencer de que você sabia, ou pelo menos sabia mais ou menos, qual era a modificação que tinha que fazer no algoritmo de DFS, tá? Para encontrar o ciclo, tá bom? Então, ó, são coisas diferentes, tá? Eu não disse para vocês assim, ó, me fala aí como detectar ciclo. O que eu pedi para vocês é assim, qual é a modificação no algoritmo de DFS para encontrar ciclo, tá bom? Então, o que a gente viu lá na aula é que era assim, no momento da gente examinar um arco, tá? O algoritmo que a gente viu lá aqui, né, para fazer, obviamente eu estou considerando aqui a solução decente, né, digamos assim. É porque a gente viu uma outra solução lá que era, digamos, de força bruta, né? Mas aquela solução não é a solução, digamos assim, não é o algoritmo para resolver o problema, né? É só uma forma de mostrar que assim dava para resolver de outro jeito, mas que era um algoritmo bem mais ineficiente e tal, né? Mas então a modificação aqui que a gente viu, qual que era? Era no instante em que a gente examina o arco, a gente vê classificar esse arco, né? Então, se esse arco fosse um arco de retorno, aí tinha que lembrar daquela propriedade que assim, todo ciclo ele tem um arco de retorno e todo arco de retorno ele tá num ciclo, né? Assim, é uma ida e volta, né? Na afirmação. Então vocês tinham que lembrar assim de falar essa propriedade, tá? Teve pessoas que usaram a propriedade, mas não falaram, tá? Então vocês tinham que lembrar de falar. Ó, a propriedade ela diz que todo ciclo tem um arco de retorno e todo arco de retorno está num ciclo, tá? Então, aí no algoritmo, então assim, você tinha que lembrar de falar isso e você tinha que dizer em qual passo do algoritmo que você faz isso, tá? Então, a pequena modificação aqui, ó, o que você tinha que falar para mim? Falou, ó, no momento em que você vai olhar lá dentro daquele laço lá em que você pega um vértice na chamada recursiva lá, né? E aí você vai olhar todos os vizinhos dele. Aí você olha para esse vizinho, ou seja, é o momento que você está examinando um arco, né? E aí você vê se esse arco ele é de retorno. Se ele for de retorno, então você encontrou um ciclo, tá bom? Então eu queria que você explicasse assim, qual lugar do algoritmo você tinha que fazer isso, né? Depois também, outra coisa, e o que é um arco C de retorno, né? Como é que você identificava isso? Tá? Então a resposta, digamos, ideal era essa, ela tinha que falar o passo e ela tinha que explicar, pô, mas como que eu caracterizo um arco de retorno? Tá bom? A gente viu lá no algoritmo que assim, se o vértice ele já foi inicializado, mas ainda não foi finalizado, né, o vértice W no caso, né, que é o vizinho do V, né? Então o vizinho do V lá, W, que ele foi inicializado, mas não foi finalizado, então esse arco é de retorno, tá bom? E aí a gente viu lá no algoritmo que para a gente checar, a gente não precisava olhar isso diretamente nos vetores, né? Bastava a gente ver se o vértice estava, como é que é? Se ele estava visitado ou não, né? Porque assim, se ele já estava visitado, não, qual que era? Não, acho que eu tô viajando aqui. Tá bom. Agora tá vendo? Eu não fiz o gabarito, agora eu mesmo tô me enrolando. Mas enfim, tá bom. Você tinha que lembrar mais ou menos isso, tá? Não precisava falar tudo tintim por tintim. Inclusive, quem fez essa questão vai ver que
eu dei certo aí para várias pessoas que não explicaram assim tintim por tintim, tá bom? Mas também assim, o ideal era que você desse algum nível de detalhe, tá? Se você não falou nem qual passo do algoritmo, o que fazer e tal, aí lascou, né? E aí depois, ó, a segunda parte, tá? Que outra coisa, tá, pessoal? Tem às vezes o aluno ele não responde a outra parte da questão. Eu não sei se é porque o aluno não prestou atenção direito na questão ou se não sabia, enfim. Mas é porque a segunda parte aqui dessa pergunta ela é fácil, digamos, né? Se você sabe a primeira, a segunda vem meio que na cara, né? Então bastava você olhar lá na busca em profundidade e ver qual foi o primeiro arco de retorno que você encontrou, que aliás é o que eu perguntei na questão 10 aqui, ó. Então bastava você ver qual foi o primeiro arco de retorno que você encontrou e aí você dizer qual foi o ciclo, né? Porque não basta você dizer qual foi o primeiro arco de retorno, você tinha que juntar esse arco de retorno com o caminho que tinha lá na arborescência, né? Então, no caso aqui, ó, quem foi o primeiro arco de retorno que eu encontrei aqui, ó? Deixa eu ver. Foi acho que foi esse, né? Do 4 para o 0, se eu não me engano, tá? Então eu acho que foi esse aqui o primeiro arco de retorno, porque esse aqui é descendente, esse é cruzado, né? Esse é descendente, Tá, então esse foi o primeiro arco de retorno, tá? Se eu estiver me errando aqui, depois vocês vão perceber, mas eu acho que esse aqui foi o primeiro. Então, se foi esse aqui o arco de retorno, qual é o ciclo? Ah, é do 0 para o 9, do 9 para o 2, do 2 para o 4, do 4 para o 0, tá bom? Então você tinha que falar qual é o ciclo. Não adianta você falar só quem é o arco de retorno, tá bom? Eu precisava que você mostrasse para mim que você sabe que, tipo assim, pô, por que, que o arco de retorno tem um ciclo? Pô, se eu tô dentro, né, se o 0 é meu ancestral na arborescência, é porque tem um caminho do 0 para mim. Por isso que vai ter o ciclo, tá bom? Então você mostrar esse ciclo para mim era importante, tá? Se você esqueceu de mostrar o ciclo, só falou qual era o arco de retorno, aí acabou, eu acabei descontando alguma nota, tá? Porque essa informação era importante. Beleza. Última questão. O vídeo tá ficando mais longo do que eu imaginava. Achei que era rapidinho. Questão 12. É verdade que, se a ordem de prioridade dos vértices for alterada, os arcos podem ser classificados de outra forma, podendo um arco que antes era de retorno passar a ser de arborescência, por exemplo? Justifique, tá? Então aqui, ó, o sim ou não aqui para mim era o menos relevante. O mais relevante aqui é a justificativa, tá bom? E aqui você tinha que olhar a afirmação como um todo, tá? A afirmação ela não está dizendo só que vai mudar a classificação dos arcos. Ela está dizendo que pode acontecer de um arco de retorno virar de arborescência, tá? Então como que você... A resposta é sim, né? Isso poderia acontecer. Mas para você justificar, você teria que me mostrar aqui, ó, pegar uma outra busca aqui, ó, fazer uma outra busca em profundidade usando uma outra ordem de prioridades e mostrar algum arco que era de... cadê? Qual era a pergunta aqui? Um arco que antes era de retorno virar um arco de arborescência. Então, por exemplo, o arco 4-0 é um arco de retorno, certo? Na busca que a gente fez. Então, por exemplo, eu poderia começar uma busca em profundidade a partir do 4. Depois, quem era o primeiro vértice que eu ia visitar aqui, saindo do 4? O 0. Ah, então isso aqui virou um arco de arborescência. Ponto. Consegui justificar. Porque né, eu comecei por uma outra prioridade, eu disse que eu ia começar pelo 4, em vez de começar pelo 0, e aí, começando do 4, o arco 4-0 agora não é mais um arco de retorno, ele é um arco de arborescência, tá bom? Então, essa era uma forma de você justificar, tá? Era isso que eu estava querendo que vocês fizessem, tá bom? Mostrassem com algum argumento, não basta você falar, dá para fazer e tal, não, eu queria um argumento. Como que você me mostra aí? Qual argumento que você tem para me convencer de que eu, né, mudando a ordem da prioridade aí dos vértices, eu faço um arco que era de retorno virar de arborescência, tá bom? Então era isso que eu estava esperando aí que vocês fizessem. Você só falou que dá, aí eu nem considerei, tá bom? Porque a justificativa aqui para mim era o mais importante. Segunda parte da pergunta. É possível realizar uma DFS no digrafo G, descrito anteriormente, porém alterando a ordem de prioridade dos vértices, de modo que nenhum arco seja classificado como de retorno? De novo, justifique, tá? Então não adianta você falar dá, não dá.
A justificativa para mim é o mais importante, tá? Então a resposta aqui, dá, né? Quer dizer, dá, desculpa. A resposta é não, não dá. Né? Eu falei só para assustar, né? Quem respondeu não deve ter pulado da cadeira agora, né? Então a resposta é assim, não, não dá, tá? E qual é a justificativa? É aquela propriedade lá do que relaciona o arco de retorno com o ciclo, né? Que é a mesma propriedade que você teria que ter usado aqui para falar. Cadê? Teria que ter usado? Não. Ah, sim, aqui, ó, né? Na verdade, assim, vai. Aqui você não precisava usar, porque aqui na 11, né? O aqui que eu tô falando é a 11, né? A 11 eu só pedi para você dizer qual é a modificação, não pedi para você justificar, né? Aqui, mas a propriedade é a mesma, tá? Então você só precisava justificar isso aqui, falar dessa propriedade aqui na 12, tá bom? Você não precisava provar a propriedade, tá? Você só precisava mencionar a propriedade, tá bom? E qual é a propriedade? É aquela que diz que o ciclo, num ciclo sempre vai ter algum dos arcos lá que vai ser classificado como arco de retorno. E também vice-versa, todo arco de retorno ele está dentro de um ciclo, tá bom? Essa é a parte mais óbvia, né? Quando você fala o arco de retorno está dentro do ciclo, é mais óbvio, né? Porque você fala, pô, né, o arco de retorno, né? Você vai olhar lá o caminho que tem na arborescência e depois você volta, né? Pô, é um ciclo. Agora, o outro lado da afirmação talvez já seja um pouco mais difícil de enxergar, né? Fala, ó, todo ciclo tem algum arco de retorno. Mas era isso que a propriedade dizia, né? Então, essa era a justificativa, né, da segunda parte da questão. Você vai falar, bom, se eu fiz a busca em profundidade no digrafo, e o digrafo ele tem um ciclo, então qualquer busca em profundidade que eu fizer, usando essa propriedade aí, né, qualquer busca em profundidade que eu fizer, fatalmente eu vou encontrar algum arco de retorno, porque todo ciclo vai ter algum arco de retorno. E esse digrafo tem um ciclo, eu já vi que tem um ciclo, né? Eu já fiz uma busca em profundidade nele, eu já sei que ele tem um ciclo. Né? Tá certo? Então você tinha que mencionar essa propriedade aqui, tá bom? Não bastava você falar que dá ou que não dá, enfim. Beleza? A justificativa que era o importante. Tá bom, pessoal? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar um pouco a nota, tá bom? Porque eu quero que vocês assistam o vídeo até o final, né? Depois que vocês assistirem o vídeo, eu solto as notas. Tá bom? Abraços!